A partir de agora a gente vai conversar, já está na linha telefônica, o Dr. Leonardo Baumworcel. Ele é cardiologista, diretor médico do Hospital São Lucas. Vai conversar com a gente sobre esse caso. Existe uma suposição de um aumento no número de jovens com condições de infarto, acidente vascular cerebral. A gente vai conversar com ele, tirar essas dúvidas daqui a pouquinho. Porque antes, quando o assunto é Fiat, não adianta, só tem a Saman Fiat. Você pode até tentar comparar, mas só a Fiat com DNA sergipano garante para você o melhor atendimento, as melhores ofertas e as melhores condições para você garantir de vez o seu Fiat. É a minha Fiat de confiança aqui e não tem outra. Venha ser feliz na Saman Fiat, Siqueira Campos, Coroa do Meio e Itabaiana. Consulte condições no trânsito, escolha a vida. Como prometido, a gente está na linha telefônica com o Dr. Leonardo Baumworcel, cardiologista e diretor médico do Hospital São Lucas. É meu entrevistado a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Dr. Leonardo, um bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Fã. Obrigado pelo convite. Bom dia. Alô? Perfeito. A gente está te ouvindo sim, doutor. Doutor, para a gente começar, essa suposição de que existe um suposto aumento no número de jovens infartando ou com problemas cardiológicos. É possível? Existem estudos que comprovam esse suposto aumento no número de vítimas nesse sentido? Antônio, acho que... primeiro, obrigado pelo convite. O número de jovens infartando é um número pequeno em relação ao todo. Agora, o que a gente tem hoje, na minha visão, é um aumento de atenção para a nossa saúde. A gente nunca prestou tanta atenção depois do Covid como a gente presta hoje, sobre o que está acontecendo com os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos parentes. Tem sensação, todo mundo está aqui com falar aumento de casos de câncer em jovens, aumento de infarto, mas até assim, estudos que têm saído não têm mostrado esse aumento com pressão de forma diferente. Óbvio que a gente precisa de um pouco maior para ter essa curva de tendência, né, da sinceridade do café da falando do infarto de jovens. Agora, é uma das a gente tem que prestar muita atenção e, do ponto de vista geral, mais prevenção, né? A quantidade de pessoas, a gente viu nessa época pós-Covid, né? Quanto a gente precisou da nossa saúde em dia para botar tudo, a gente viu a qualidade de pessoas com vontade, Doutor Leonardo, só um segundo. Doutor Leonardo, a gente vai refazer a sua ligação porque deu uma certa interferência aqui. Eu peço que o senhor espere só um minutinho, que a gente já está refazendo a ligação do senhor, porque a gente precisa refazer este contato para ficar para o público de casa poder entender melhor o doutor Leonardo Baumworcel. A gente está conversando sobre esse suposto aumento no número de jovens com condições cardiológicas, ou seja, aqueles jovens infartando, acidente vascular cerebral, enfim. A gente relembra, por exemplo, o caso do policial rodoviário federal, o Edmar, 36 anos, veio fazer um treinamento com a Polícia Militar aqui em Sergipe. Após esse treinamento, após a exaustão física, o policial rodoviário federal passou por alguns problemas, chegou a ser internado no USE, passou alguns dias internado no USE e não sobreviveu. Nesta semana, ele acabou falecendo. E por isso mesmo a gente está conversando agora. A gente retomou o contato com o doutor Leonardo. O doutor Leonardo já está na linha, né? Doutor Leonardo, agora sim a gente consegue ouvir o senhor melhor, o público de casa consegue ouvir melhor. A gente pode até retomar a primeira pergunta. Essa questão do aumento no número de casos. Tá? O senhor estava contando que hoje existe uma atenção maior do público. As pessoas estão prestando mais atenção na própria saúde. É isso mesmo? Eu acredito muito nisso. A gente, que eu estava falando, a gente ainda não tem essa evidência científica do aumento de casos ligado a algum motivo, e o que a gente tem, com certeza, é um aumento da nossa atenção aos nossos colegas, familiares e que tem algum tipo de patologia, porque todo mundo se questiona, né? Aumentou o número de infarto em jovens, aumentou o número de câncer em jovens, porque talvez a nossa atenção mudou. Agora, de fato, o infarto é uma doença muito grave e que a gente precisa fazer a prevenção, né? Isso talvez a gente precise focar bastante, né? Tratar a obesidade, a diabetes,
a hipertensão, a dislipidemia, isso, e essas doenças começam no idoso, né? No jovem, né? E a gente vai sentir no idoso que ele infarta, tem insuficiência cardíaca e tal. Acho que é o melhor alerta para as pessoas, né? Pois é, o senhor deu alguns motivos aí que levam a esse infarto, essas condições de vida, mas muita gente, depois da pandemia, depois das vacinas contra a Covid-19 que chegaram aqui no Brasil, teve todo aquele processo amplo de vacinação no país, em todo o mundo. Depois disso, muita gente questiona o possível efeito colateral dessa vacina. Existe algum risco relacionado? A gente pode desmentir neste caso? Pode desmentir. Não tem nenhuma evidência que a vacina vai causar... Até agora não tem nenhuma evidência que a vacina vai causar nenhuma outra doença. A vacina que a gente usa aqui no Brasil são vacinas seguras e a gente precisa continuar a vacinação do Covid. Na verdade, a gente precisa continuar a vacinação de todo o programa de vacinação brasileiro. É um programa de vanguarda. A gente teve índices de saúde relacionados à vacinação muito satisfatórios, melhor que vários países desenvolvidos. Assim, o que aconteceu, na verdade, é o contrário. Depois, por causa desses rumores, as pessoas vacinaram menos os seus filhos e a gente tem chance de ter retomada de doenças que estavam mais controladas. Então, assim, precisamos continuar fazendo a vacinação do Covid, sim. São vacinas seguras e não tem nenhuma evidência científica que essas vacinas podem estar causando esse suposto aumento de infarto que não está relacionado ou câncer. Não tem nenhuma evidência nesse sentido até o momento. Perfeito, doutor. Já que a vacina não está relacionada, o senhor falou de outras condições de vida que levam ao infarto, que levam a problemas cardiológicos. Neste sentido, quais são essas condições e o que fazer para evitar? Vamos reforçar esses cuidados aqui hoje. Eu acho que esse é o ponto principal, porque assim, o jovem, hoje, o adulto jovem, hoje a gente tem uma vida mais estressante, a gente tem um grau de estresse / ansiedade, a gente tem uma obesidade que está prevalente. A gente sempre falou, não, aquele gordinho saudável. Não tem gordinho saudável. A gente precisa tratar a obesidade, enfrentar a obesidade de cara com medidas públicas e pessoais. Tem que ter atividade física, a gente tem que ter uma alimentação saudável. Tem que tentar ao máximo, tem tratamentos com medicação, né? Subcutânea, oral, tem a cirurgia bariátrica, a gente precisa focar nisso. E tem o que todo mundo já falou, ou sabe, mas talvez não cuida. A maioria dos hipertensos não toma o remédio de forma adequada. E a hipertensão, a diabetes não tratada, a hipertensão não tratada, a dislipidemia não tratada, o colesterol alto é um grande vilão, talvez um dos principais vilões para a doença coronariana, uma delas é o infarto. E assim, no jovem que você tem que começar esse tratamento. A gente precisa, até em adolescente e criança, a gente tem que fazer esse acompanhamento para prevenir, né? No adolescente, no jovem, já botar a criança no esporte, com a dieta saudável, e no adulto é começar a fazer a prevenção, procurar o seu cardiologista, o seu clínico geral, fazer os exames necessários para a tua faixa etária, para a prevenção, né? Ver se o colesterol, se o açúcar está elevado, porque assim, a obesidade, a hipertensão e a diabetes podem ser silenciosas por um tempo tão grande, e de repente o primeiro evento é um infarto. Aí a pessoa fala, mas eu nunca tive nada. E aí você já tem uma doença grave, que vai precisar de mais tratamento, mais remédio, alguns casos de intervenção, como angioplastia ou cirurgia. Então, assim, a mensagem para o jovem é assim, previna, se cuide, não deixe o estresse, porque assim, o estresse impede a pessoa de fazer atividade física, o estresse impede a pessoa de se alimentar bem, porque está corrido, aí acaba comendo uma comida que não é saudável, acaba bebida alcoólica, cigarro, tudo gera para o estresse. Então, esse hábito todo que vem junto do estresse é o maior vilão da nossa história. E não são as vacinas. Perfeito, doutor Leonardo Baumworcel, cardiologista, especialista no assunto, diretor médico do Hospital São Lucas, tirando essas dúvidas com a gente. Como eu falei logo no começo, a gente teve o caso emblemático do policial rodoviário federal sergipano, que trabalhava na Bahia, veio para Sergipe fazer um treinamento, passou por uma exaustão física, após isso teve um problema, um acidente vascular cerebral, ficou internado no USP por um bom tempo, por alguns dias, acabou não sobrevivendo e acabou falecendo. Muita gente ainda associa a outros quesitos. Nesse sentido, a gente vem aqui reforçar. Claro, ontem eu passei pelo velório do policial rodoviário federal, o Edmar, falei com a família, falei com a mãe, com as irmãs, eu deixei todos os meus sentimentos. E a história do Edmar é muito bonita. Ele que saiu do interior de Sergipe, de um povoado,
conseguiu, galgou, a história, a trajetória dele é de inspiração. Infelizmente, algumas pessoas usaram este caso para falar que existiria algum problema relacionado a vacinas, muita gente questionando, uma pessoa tão jovem, um problema desse. Enfim, a gente vem aqui aproveitar para contar a história de superação do Edmar e que também serve de alerta, porque isso não é o problema. É necessário fazer os cuidados, como o doutor Leonardo acabou de falar. Doutor Leonardo, muito obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos na manhã de hoje. Muito obrigado pelo convite, um prazer falar com vocês, estou aqui à disposição. Um abraço. Um abraço. Um bom restinho de semana, né? Semana curta. Enfim, semana curta. Bom, feliz ano novo, como o pessoal diz depois do carnaval, né? Perfeito. A gente conversou com o Dr. Leonardo Bonvorsel, cardiologista e diretor médico do Hospital São Lucas, para tirar as dúvidas com a gente sobre este tema.